Sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro capítulo do Princípio Divino, é o princípio da criação. Este novo conteúdo, dessa nova verdade, deve ser capaz de esclarecer para o ser humano sobre as suas necessidades atuais, sobre as questões fundamentais da sua vida. Como nós discutimos no capítulo anterior, na introdução geral, mesmo aquelas pessoas que acreditaram em Deus durante a história acabaram cometendo pecado. Isso é porque as pessoas não conheciam perfeitamente sobre Deus, mas o seu conhecimento sobre Deus era apenas numa forma de conceito. Então, o princípio da criação pretende mostrar a realidade de Deus, mostrar as características de Deus, a natureza de Deus, o coração de Deus, as leis que Deus utilizou na criação, o seu ideal, o que ele pretendia quando ele colocou o ser humano na Terra e o seu relacionamento com o universo, incluindo os seres humanos. Através da história, o ser humano tem tentado resolver as questões fundamentais da sua vida e do universo. Nós temos tentado resolver todos os problemas centrais da nossa vida. Contudo, ninguém foi capaz de dar uma resposta satisfatória porque ninguém conheceu o plano original de Deus, ninguém conheceu o princípio pelo qual o universo foi criado, pelo qual o próprio ser humano foi criado. Então, o ser humano tem tentado resolver as questões fundamentais, tem tentado encontrar soluções verdadeiras para os problemas da sua vida, só que o ser humano não tem conseguido resposta porque nós estamos buscando dentro de um mundo de efeito. Então, para poder resolver todas as questões fundamentais da vida humana e do universo, é preciso aprofundar um pouco mais e buscar na causa que é Deus. Então, Deus como a causa primária do universo, nós temos que conhecer sobre a natureza de Deus. Mas como nós podemos conhecer as características de Deus, as naturezas de Deus, se Ele é um ser invisível? Quando nós olhamos na Bíblia, em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo explica que podemos conhecer as características de Deus quando nós observamos o seu mundo da criação. Assim como para conhecer a mente de um autor, de um artista que é invisível, nós devemos estudar as suas obras, para poder conhecer Deus também, nós temos que estudar sobre a sua criação. Então Deus como sujeito, Deus como a causa, expressou as suas características na criação. Romanos 1:20, o apóstolo Paulo disse: desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, tornaram-se visíveis à inteligência humana, por meio das coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Então, de acordo com Romanos 1:20, o ser humano não pode dar uma desculpa de não conhecer Deus, porque ele colocou todas as suas características na sua criação. Então, quando nós observamos a criação de Deus, nós percebemos que desde as menores partículas, passando pelo átomo, molécula, planta, os animais e o ser humano, tudo é composto de positividade e negatividade. Por exemplo, o ser humano tem o masculino e o feminino como positivo e negativo. No reino animal tem o macho e a fêmea. Nas plantas, o estame e pistilo. O reino mineral também, molécula, átomo e partícula, também é formado por positividade e negatividade. Então todas as coisas estão existindo através de um relacionamento recíproco, através de uma interação entre as essencialidades duais de positividade e negatividade. A criação está formada por pares complementares. Quando nós olhamos Gênesis 1:27 na Bíblia, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, ou seja, como positivo e negativo, como masculino e feminino. Então, se toda a criação de Deus está formada por positividade e negatividade, então Deus, como a primeira causa, está na posição de sujeito e possui as características duais de positividade e negatividade em perfeita harmonia dentro de si. Então, Deus, como a primeira causa, primeiramente dentro dele existia a positividade essencial, que é a essência de todo positivo que existe na criação, e a negatividade essencial, que é a essência de todo negativo que existe na criação. E a partir daí, Deus fez a criação como a sua imagem, fez o ser humano como a sua imagem, semelhança, como positivo e negativo. Então, o primeiro fator comum que nós encontramos na criação de Deus é positividade e negatividade. Então, significa que em Deus também tem positividade e negatividade. Mas quando nós estudamos a criação de Deus, nós percebemos que existe um outro par de características duais que é ainda mais fundamental do que positividade e negatividade. É o caráter interno e forma externa. Então, toda a existência é composta de caráter interno e forma externa. O caráter interno, ele é invisível, interno, causa, sujeito, vertical, e a forma externa é visível, externa, efeito, objeto e horizontal. Então, como nós pegamos o ser humano como exemplo,
tem a sua mente como caráter interno e tem o seu corpo como a forma externa. O corpo visível assemelha-se à mente que é invisível, então a forma externa assemelha-se ao caráter interno que é invisível. O corpo está completamente sob o comando da mente. Então, desta forma, o ser humano pode dirigir a sua vida de acordo com a sua vontade e com a sua finalidade. Então, todas as coisas da criação estão formadas por caráter interno e forma externa também. O caráter interno do ser humano é a sua mente, a forma externa é o seu corpo. O caráter interno do animal é o instinto animal ou a mente animal e a forma externa é o corpo animal. O caráter interno das plantas também é a mente vegetal ou o instinto e a forma externa é o corpo visível das plantas. Molécula, átomo e partícula que formam o reino mineral também está composto de caráter interno e forma externa. O caráter interno de moléculas, átomos e partículas se chama natureza diretiva inerente. É algo que existe dentro desses elementos que faz com que ele cumpra a finalidade da sua existência. Então toda a criação é composta por caráter interno e forma externa. Sendo Deus a primeira causa do universo, como nós mencionamos, em Deus também existe o caráter essencial e a forma essencial. Então Deus é composto de caráter interno essencial e forma externa essencial. E a partir daí deu origem a todo o caráter interno e forma externa do universo. Então Deus, ele é um ser formado de caráter essencial e forma essencial harmonizados dentro de si. Deus é formado das características duais de positividade e negatividade, ou masculinidade e feminilidade. Em relação à criação, Deus é o sujeito masculino representando o seu caráter interno. Então essas são as características primordiais, principais de Deus. Deus, ele é a origem da verdade, do bem, da beleza. A partir de Deus é que vem toda ordem, lei e princípio. Deus é um ser eterno, imutável, único e absoluto. E em relação à criação total, Deus é o sujeito interno masculino e a criação é a forma externa como objeto feminino. Mas a essência de Deus é o seu coração, é o seu amor. O coração e o amor também é a essência da vida de todo ser humano, porque se em Deus a essência é o coração e o amor, Deus colocou isso nos seus filhos também, que são os seres humanos, os homens. Qual é o relacionamento entre Deus e o universo? Deus, com as suas características duais, utilizando o princípio da criação, as leis da criação, criou o universo. O universo, ele tem os seres humanos e o restante da criação, e o relacionamento e a ligação que existe entre Deus e o ser humano e Deus e o restante da criação é diferente. Todos os seres do universo são encarnações de verdade individual de Deus. Isso significa que cada ser do universo tem uma relação única com Deus. Quando nós pegamos o ser humano dentro do universo, o ser humano ele é o objeto substancial de Deus em imagem. O ser humano é a imagem 100%, imagem direta de Deus. É a encarnação de verdade individual em imagem. E o restante da criação, exceto o homem, é o objeto substancial de Deus simbólico, é a encarnação de verdade individual simbólica. Então Deus é o sujeito invisível e o universo é o objeto visível. Deus é interno, o universo é externo. Deus é causa, o universo é efeito. Deus é o sujeito e o universo é objeto. Deus é vertical e o universo é horizontal. Nós vemos na Bíblia, em Êxodo 3,14, que quando Moisés estava no deserto e Deus apareceu para ele e pediu para que ele fosse até o Egito tirar o povo de lá, Moisés perguntou para Deus, como que eu falo para eles? Qual Deus que me enviou? E Deus respondeu para Moisés, eu sou o que sou. Diga para eles, eu sou, me enviou até vocês. Isso significa que Deus, ele é transcendente de tempo e espaço, ele é eternamente autoexistente e ele é uma realidade absoluta. Todos os seres da criação precisam de energia para poder existir. Então Deus também precisa de energia para poder existir. Deus possui uma energia para a sua própria existência. Então Deus, como Criador de toda a existência, transcendente de tempo e espaço, eternamente autoexistente, uma realidade absoluta, Ele, através da energia primária universal, está mantendo a sua existência. Ao mesmo tempo, a energia primária universal é a fonte de energia que dá força para que toda a criação possa existir. Então a energia primária universal está mantendo a existência tanto de Deus, e é esta energia que Deus utiliza para que toda a criação possa existir também. Todos os seres da criação estão divididos entre positivo e negativo, também tem caráter interno e forma externa. Quando tem dois, um sempre assume a posição de sujeito e outro de objeto. Então quando tem dentro de um ser
o sujeito e o objeto, através da energia primária universal, eles começam uma interação, depois de estabelecer um relacionamento recíproco. Essa interação, ela gera todas as forças que esse ser precisa para multiplicação, existência e ação. Então, o nome que nós damos a essa interação entre sujeito e objeto para manter a sua existência, multiplicação e ação é ação de dar e receber. Então, no universo, tudo está vivendo um para o outro. Então, resumidamente, a ação de dar e receber é o sujeito vivendo pelo bem do objeto, o objeto vivendo pelo bem do sujeito. Quando nós observamos o universo, nós percebemos vários exemplos da ação de dar e receber. Por exemplo, no reino animal tem a ação de dar e receber entre o macho e a fêmea para a existência e para a multiplicação. Também entre o reino animal e as plantas e o reino vegetal, nós encontramos a ação de dar e receber para manter a coexistência. Por exemplo, os animais dão gás carbônico para as plantas e as plantas devolvem o oxigênio, que é primordial para a existência dos animais. As abelhas polinizam as flores e as flores devolvem o néctar e com isso podem manter a sua coexistência. No corpo humano, nós vemos a ação de dar e receber entre as artérias e as veias para manter a vida do ser humano. Dentro do indivíduo, entre a sua mente e o seu corpo, está acontecendo a ação de dar e receber para que ele possa atingir a finalidade da sua vida, da sua existência. Entre o marido e a esposa no lar, existe a ação de dar e receber para manter a família. Na sociedade, entre indivíduos, está fazendo a ação de dar e receber para o desenvolvimento. No mundo, entre as nações, também está ocorrendo a ação de dar e receber, assim como no universo, no sistema solar, entre o Sol e os planetas, também está ocorrendo a ação de dar e receber. Tudo está mantendo a sua existência, o seu funcionamento, através da ação de dar e receber. A ação de dar e receber é essencial para eles viverem em harmonia e paz. Quando nós observamos a queda do homem do ponto de vista da ação de dar e receber, significa que, devido à queda, o ser humano perdeu a ação de dar e receber com Deus e estabeleceu a ação de dar e receber com Satanás. Então, quando Deus mandou Jesus 2000 anos atrás, Jesus veio na posição de mediador. Por isso, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio numa posição de mediador para que pudesse reconectar o ser humano com Deus através da ação de dar e receber. Então, se o ser humano for para Jesus, estabelecer uma ação de dar e receber, um só corpo com Ele, o ser humano pode conectar com Deus. Então, muitos dos ensinamentos de Jesus na Bíblia estavam se referindo à ação de dar e receber, como, por exemplo, Mateus 7,12, onde ele disse: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Também Mateus 10,41, quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Então, todas essas palavras de Jesus estavam se referindo à ação de dar e receber. Então, como foi o processo da criação de Deus? Como que Deus desenvolveu o processo da sua criação? Primeiramente, dentro de Deus, como a origem, existem as essencialidades duais de positivo e negativo, de caráter interno e forma externa. Através da ação da energia primária universal, as características duais de Deus entraram no relacionamento recíproco em ação de dar e receber para a multiplicação, e multiplicou entre sujeito e objeto. Depois, mais uma vez, através da força da energia primária universal, o sujeito e o objeto entraram mais uma vez numa interação em ação de dar e receber para formar um terceiro ser de alegria para Deus. Então, no processo da sua criação, isso é chamado de origem, divisão e união, onde Deus é a origem, o sujeito e o objeto é a divisão e o corpo unificado de sujeito e objeto é a união. Então, quando ocorre o processo de origem, divisão e união, é formada uma estrutura, essa estrutura é chamada de fundamento de 4 posições, onde tem a origem, o sujeito, o objeto e a união de sujeito e objeto. O fundamento de 4 posições é a base fundamental do bem que cumpriu a finalidade da criação de Deus. O fundamento de 4 posições é a base fundamental de toda a existência que permite com que Deus domine e dirija toda a sua criação. Também o fundamento de 4 posições é a finalidade máxima, a finalidade eterna da criação de Deus. Qual foi a finalidade da criação do universo? Esse é um dos temas mais importantes dentro do princípio da criação, porque através disso o ser humano irá perceber qual foi o propósito da criação de Deus. Então, tudo que existe no universo tem uma finalidade, tem um propósito. Então, o universo que foi criado por Deus também tem a sua finalidade, tem o seu propósito. A própria vida humana tem a sua finalidade e também tem o seu propósito. Então, qual é esta finalidade? Através de entender a finalidade da criação do universo, o que Deus tinha em mente, o que Deus tinha no coração
quando Ele nos criou, quando Ele criou todo o universo, nós podemos perceber qual que é a finalidade da nossa vida. Nós sabemos que todas as coisas existentes no universo só conseguem sentir o seu próprio valor quando eles cumprem a finalidade da sua existência. Então, quando o ser humano conseguir cumprir a finalidade da sua existência, ele irá sentir valor em si mesmo, irá sentir valor também no universo. Então, qual foi a finalidade de Deus ao criar o universo? Quando nós vemos na Bíblia Gênesis 1, 4 até o 31, nós percebemos que cada vez que Deus criou uma nova espécie na criação, Ele disse que aquilo era bom. E quando Ele criou o ser humano, Ele disse que era muito bom. Então, o que isso significa? Significa que Deus queria que toda a sua criação fosse boa, para que Ele pudesse sentir alegria quando Ele observasse a sua criação. Depois que criou o universo, Deus finalmente criou o homem, que tem sensibilidade a todo tipo de emoção e sentimentos, de acordo com o seu caráter e a sua forma essencial. E Deus esperou sentir alegria através do ser humano. Então Deus, como Pai, Ele tinha a intenção de sentir felicidade juntamente com o ser humano, de compartilhar felicidade e amor juntamente com o ser humano. Por isso, em Gênesis 1:28, Deus deu as 3 grandes bênçãos para que Ele pudesse cumprir essa finalidade tão desejada da criação de Deus. Está escrito em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, quando o ser humano cumprisse essas 3 grandes bênçãos de Deus, o ser humano iria sentir totalmente feliz e Deus também iria sentir totalmente feliz. A finalidade da existência do universo centralizado no homem, então, é devolver alegria para Deus. Uma vez que a finalidade de Deus, ao criar o universo, foi sentir alegria, então a finalidade da existência do universo centralizado no ser humano só pode ser devolver alegria para Deus. Então agora nós vamos entender como que o ser humano deveria se portar, como ele deveria se comportar, o que ele deveria fazer a fim de cumprir a finalidade da sua existência, sentir felicidade e também produzir felicidade para Deus. Deus, quando Ele fez o plano da criação e disse para Adão e Eva, crescei, multiplicai e dominar em Gênesis 1:28, Deus sentiu uma alegria chamada alegria parcial. É quando aquela alegria que o artista sente quando ele tem o plano da criação em mente. E ele começou a trabalhar juntamente com o ser humano para que ele pudesse completar o seu ideal da criação, para que sim, a alegria de Deus pudesse se tornar uma alegria completa, uma alegria substancial. Então, como que o ser humano deveria realizar esta alegria, tanto para si quanto para Deus, cumprindo as 3 grandes bênçãos, que é a finalidade da sua vida? A primeira bênção de Deus é o aperfeiçoamento individual. Quando Deus disse em Gênesis 1:28, crescei, Deus queria dizer que o ser humano deveria aperfeiçoar-se individualmente. Para realizar isso, ele deveria realizar o fundamento de 4 posições no nível individual, onde o ser humano deveria unir a sua mente e o seu corpo centralizado em Deus e se tornar um ser humano aperfeiçoado. Então, essa pessoa que unir a sua mente e o seu corpo centralizado em Deus, ele torna-se o templo de Deus, ele forma um só corpo com Deus. Ele atinge a deidade e ele sente exatamente o que Deus sente e ele conhece a vontade de Deus. Não apenas conhece a vontade de Deus, mas ele vive exatamente como Deus deseja que ele viva, ou seja, ele vive de acordo com a vontade de Deus. Então Deus e esse indivíduo aperfeiçoado poderá sentir muita alegria. Quando nós vemos na Bíblia, 1 Coríntios 3,16, está escrito, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também João 14,20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então, o homem aperfeiçoado que conseguir realizar esse aperfeiçoamento individual, o fundamento de 4 posições a nível individual, ele imediatamente sente tudo o que Deus sente, como se os sentimentos de Deus fossem dele mesmo. Ele se torna um com Deus, assim como Jesus explicou. Ele não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus, porque ele é um só corpo com Deus. Se ele fizer algum tipo de pecado, se ele fizer algum tipo de coisa errada, ele também sofrerá como Deus. Então ele se torna um indivíduo incapaz de cair. Ele se torna uma pessoa incapaz de cometer qualquer tipo de pecado. Nesse caso, tanto Deus quanto o ser humano irá sentir completamente alegria depois da realização da primeira bênção de Deus. Depois que o ser humano realizasse a primeira bênção, crescei, como nós vimos, unificando mente e corpo centralizado em Deus e se tornando um indivíduo aperfeiçoado, ele deveria realizar a segunda bênção. A segunda bênção, está escrito em Gênesis 1:28, é multiplicai. Multiplicar significa multiplicação dos filhos. Em outras palavras, o ser humano deveria se casar depois da sua perfeição, estabelecer uma família.
Só que para realizar a segunda bênção, o ser humano deve realizá-la apenas no fundamento da primeira bênção. Então, primeiro o homem aperfeiçoado, encontrando uma mulher também aperfeiçoada, que já unificou a sua mente e o seu corpo, eles deveriam formar o fundamento de 4 posição familiar, tendo Deus como centro, o homem e a mulher como sujeito e objeto, e os seus filhos como o resultado, a união de sujeito e objeto. Então, esse fundamento de 4 posição familiar, essa família perfeita, depois da realização da primeira bênção, iria expandir para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, o mundo se tornaria um mundo bom porque partiu de uma família original, partiu de uma família perfeita. Essa seria uma família ideal, onde teria relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre esposo e esposa, entre o casal. Seria uma família onde Deus estaria presente dentro da relação do casal e os pais seriam os representantes de Deus para com seus filhos. Essa família seria a escola do amor e das virtudes e seria um modelo perfeito para a sociedade. A terceira bênção. Depois que o ser humano realizar a primeira bênção de Deus, tornando-se uma pessoa perfeita, um homem e uma mulher perfeita, realizando a segunda bênção de Deus, estabelecendo uma família perfeita, o ser humano iria adquirir o direito para dominar toda a criação. Então, a terceira bênção que Deus disse em Gênesis 28, crescei, multiplicai, dominai. Dominai significa o domínio para com toda a criação. Então, o ser humano, no fundamento de realizar a primeira e a segunda bênção, deveria adquirir o direito para poder dominar toda a criação. Então, quando Deus fez o universo, Ele começou a sua criação dos seres inferiores até os seres mais complexos e, no fim, criou o ser humano com a mais alta função. Então, o ser humano, ele é a encapsulação de todas as coisas, ele é um microcosmo. Então, Deus criou o universo de forma que o ser humano pudesse reconhecer, de uma forma que o ser humano pudesse amar e dominar. Então, como o ser humano deveria realizar a terceira bênção de Deus? Também é através de estabelecer o fundamento de 4 posição para o domínio, onde o ser humano, depois de realizar a primeira e a segunda bênção, deveria unir através da ação de dar e receber com toda a criação, dominando a criação centralizado em Deus. E o resultado seria um mundo ideal. Neste mundo ideal, onde o ser humano teria realizado a terceira bênção, nós teríamos meio ambiente saudável, prosperidade material para todos. A ciência e a tecnologia somente iriam beneficiar tanto o ser humano quanto o mundo ideal. Então, nesse caso, tanto Deus quanto o ser humano, quanto a criação, iriam sentir imensa alegria e teria completado o ideal da criação de Deus com essa terceira bênção. Como nós vimos na Bíblia, o apóstolo Paulo explicou que a criação de Deus está gemendo com dores de parto. Por quê? Porque hoje o ser humano até domina a criação, só que ele não domina centralizado em Deus, ele domina pelo seu próprio egoísmo. Então nós temos questões de poluição, destruição do meio ambiente, porque o homem não adquiriu o direito de dominar a criação através de realizar a primeira bênção de Deus, perfeição individual, e a segunda bênção de Deus, a perfeição familiar. Então, as 3 grandes bênçãos de Deus, crescei, multiplicai e dominai, é a forma para a realização da finalidade da criação de Deus. É a forma para a realização do reino do céu e para produzir alegria para Deus. E o reino do céu deve ser realizado primeiro na terra. Então o ser humano deve realizar as 3 grandes bênçãos enquanto ele está vivendo na terra. Ele deve crescer, multiplicar e dominar. E quando ele for para o mundo espiritual, então ele irá desfrutar do resultado da realização das 3 grandes bênçãos que ele realizou enquanto estava na terra. Quando nós comparamos o processo de criação de Deus na Bíblia, que é composto por 6 dias, e o período do desenvolvimento do universo, da formação do universo, que é composto por 6 eras descritas pela ciência, nós percebemos que entre a ciência e a Bíblia existem certas coincidências no processo da criação. Isto mostra para a gente que a Bíblia é uma revelação de Deus. Então, aqueles 6 dias que a Bíblia está dizendo, na realidade são 6 períodos, são 6 eras que a ciência está se referindo. Então, significa que houve um período de tempo. Não foram 6 dias literalmente, mas foram 6 períodos no curso da criação. Em Gênesis 1:5 está escrito, e foi à tarde, foi a manhã, o primeiro dia. Depois dessa nova manhã, certamente deveria começar o segundo dia, mas a Bíblia diz primeiro dia. Isso está indicando que houve o período da noite, e este é o período de crescimento que toda a criação precisa para poder aperfeiçoar. Então, todos os seres do universo precisam passar por um período de crescimento para chegar à sua perfeição.
Esse período de crescimento ele é dividido em formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, para que toda a criação, para que a natureza, para que os animais cheguem até a perfeição, eles passam por esse período de crescimento, de formação, crescimento, aperfeiçoamento, de uma forma automática, através da força e autonomia do próprio princípio. Mas o ser humano é diferente. No caso, quando Deus criou Adão e Eva, ele pediu para que eles cumprissem a sua porção de responsabilidade humana. Então, além da força e autonomia do princípio, o ser humano também precisa cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Quando Deus disse em Gênesis 2,17, no dia que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. Isso estava mostrando que aperfeiçoar ou não aperfeiçoar dependia do cumprimento da porção de responsabilidade do ser humano e não apenas do poder da criação de Deus. Então, quando o ser humano cumprir a sua porção de responsabilidade, ele pode chegar à sua perfeição. Deus deu uma responsabilidade para que o ser humano pudesse cumprir, que nem mesmo Deus poderia interferir. Isso foi para que o ser humano pudesse participar na sua obra da criação, para que ele pudesse ganhar a posição de co-criador e a posição de dominador, ou seja, para que ele pudesse se destacar perante os outros seres da criação. Enquanto o ser humano estava passando pelo período de crescimento, cumprindo a sua porção de responsabilidade humana, ele estava no período chamado domínio indireto de Deus, onde Deus não poderia tratar diretamente com ele, mas apenas com o resultado do seu crescimento. Depois que o ser humano chegasse à sua perfeição, cumprindo a sua responsabilidade humana, ou seja, realizasse a primeira bênção de Deus, ele entraria no estágio do domínio direto de Deus. Então, quando Adão e Eva chegassem à sua perfeição, depois unissem em um só corpo, como marido e mulher, estabelecendo o fundamento de 4 posições familiar, em perfeita união com o coração de Deus, eles deveriam viver uma vida de bem. Então, isso se chama domínio direto de Deus para com o homem. Então, essa pessoa que alcançar esse domínio direto de Deus, ela compreende e experimenta perfeitamente o coração de Deus, entende completamente a vontade de Deus e pratica e vive de acordo com a vontade de Deus. Deus, com seu caráter interno e forma externa, fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Só que antes disso, imaginando o modelo do ser humano, que tem o caráter interno e forma externa, que tem mente e corpo, Deus desenvolveu o universo também com caráter interno e forma externa. Então, o universo é composto não apenas do mundo físico, que pode ser percebido com os nossos 5 sentidos físicos, mas também é formado pelo mundo espiritual, que pode ser sentido e percebido através dos nossos 5 sentidos espirituais. Ao mundo físico e ao mundo espiritual juntos, nós damos o nome de macrocosmo. O relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual é semelhante ao relacionamento que existe entre a mente e o corpo, entre Deus e o homem original, e o homem aperfeiçoado. Qual é a posição do ser humano dentro do universo? Quando nós falamos universo aqui, nós já estamos nos referindo ao mundo físico e ao mundo espiritual juntos. Então, a primeira posição do ser humano dentro do universo é a posição de dominador, porque o ser humano tem o seu espírito e tem o seu corpo, então, com o seu corpo físico, o ser humano aperfeiçoado tem o direito de dominar todo o mundo físico. E com o seu corpo espiritual, ele tem direito de dominar todo o mundo espiritual. A segunda posição do ser humano dentro do universo é a posição de mediador, porque ele tem o seu espírito no mundo espiritual e o seu corpo físico na terra. Então, quando ele fizer uma ação de dar e receber entre a sua mente e o seu corpo, entre o seu espírito e o seu corpo físico, ele também estará unindo o mundo físico e o mundo espiritual. A terceira posição do ser humano no universo é que ele é a encapsulação do universo. Significa que todos os elementos que existem no mundo espiritual estão presentes no espírito humano e todos os elementos que existem no mundo físico também estão presentes no corpo físico do ser humano. Ele é o dominador, o mediador e ele é a encapsulação do universo. A estrutura e a função do espírito humano. Então, como que é o espírito humano? O espírito humano, ele tem a sua mente e o seu corpo espirituais. Ele está na posição de sujeito perante o nosso corpo físico. Ele está numa posição onde ele pode comunicar diretamente com Deus e ele pode ser o dominador do mundo espiritual, incluindo o mundo angélico. O espírito humano ele é invisível aos olhos físicos e em sua aparência ele é idêntico ao nosso corpo físico e ele foi criado para viver eternamente no mundo espiritual. Então, desse ponto de vista, qual que é a importância da nossa vida física na Terra como preparação
para o mundo espiritual. Para manter uma vida saudável do nosso corpo físico, nós precisamos 2 tipos de nutrientes, um nutriente positivo e um nutriente negativo. Eles fazem a ação de dar e receber e mantêm a saúde física do nosso corpo físico. Por outro lado, também nós temos o nosso espírito, que precisa de nutrientes positivos e nutrientes negativos para poder manter-se saudável. Nós precisamos de elementos positivos, que são chamados elementos de vida, que são provenientes de Deus, e nós precisamos de elementos negativos, que são chamados elementos de vitalidade. Esse elemento de vitalidade, ele é proveniente do nosso corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico realiza boas ações, nós enviamos elementos de vitalidades positivos para o nosso espírito. E em resposta, o nosso espírito devolve o que é chamado de elemento espiritual vivo. Esse elemento espiritual vivo produz bons sentimentos no ser humano. Então, quando nós levamos uma vida na Terra de boas ações, vivendo pelos outros, levamos uma vida de bem, uma vida seguindo a nossa consciência, a nossa mente original, tendo uma boa conduta, nós enviamos elementos de vitalidade e isso proporciona um melhoramento do nosso eu espiritual, do nosso espírito. Então, o nosso espírito, em troca, ele devolve o elemento espiritual vivo, que chega até o nosso corpo físico através de alegria, bem-estar, nós sentimos uma força espiritual e até a nossa saúde física melhora. Quando nós fazemos esse ciclo positivo de praticar boas ações, causar o melhoramento do nosso espírito e de volta receber um bem-estar espiritual do nosso corpo físico, então nós estamos crescendo o nosso espírito, aperfeiçoando, e esta é a melhor preparação para a nossa vida após a morte. Então, assim como as nossas boas ações são gravadas e melhoram o nosso espírito, por outro lado, quando nós levamos uma vida de pecado, quando nós temos uma má conduta, vivemos de forma egoísta na terra, o elemento de vitalidade que vai para o nosso espírito não é um elemento positivo, não é um elemento bom, mas é um elemento ruim, e isso prejudica, sujando o nosso espírito. Então, o elemento espiritual vivo que é devolvido ao nosso corpo físico são elementos como tristeza, depressão, angústia, até a nossa saúde física pode piorar. A vida de pecado na terra, ela agrava a situação tanto do nosso espírito quanto do nosso corpo físico. Como está escrito em Mateus 18:18, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico, através de uma má conduta, pode sujar, prejudicando o nosso espírito, quando nós levamos uma vida boa, buscamos a redenção dos nossos pecados através do arrependimento, buscando uma vida do bem, nós também podemos limpar o nosso espírito no mundo espiritual. O relacionamento que existe entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, ele pode ser comparado com o relacionamento que existe entre o fruto e a árvore. Enquanto o nosso corpo físico estiver conectado com o nosso espírito pode aperfeiçoar, ele pode crescer. Mas quando nós morremos fisicamente, o nosso espírito para o seu crescimento naquele estágio. Este é o motivo porque, enquanto nós estamos na terra, nós devemos preocupar com o aperfeiçoamento do nosso espírito e devemos agir, levar uma vida nessa direção. O crescimento e desenvolvimento do nosso espírito ocorre apenas durante a nossa vida física na terra. Quem decide para onde o espírito vai depois que ele sai do seu corpo físico, depois da morte física? Naturalmente as pessoas podem dizer, certamente Deus é quem decide, mas quem decide o destino do espírito após a morte é o próprio espírito, e isto baseado no modo de vida que ele levou aqui na terra. Se for um modo de vida pecaminoso, uma conduta pecaminosa, quando esse espírito estiver diante de Deus, ele vai sentir dor, não vai conseguir respirar o ar do amor de Deus. Então esse espírito vai procurar o lugar mais longe de Deus possível. Por outro lado, quando o ser humano leva uma vida do bem, eliminando seus pecados, uma vida de amor verdadeiro, quando ele vai para o mundo espiritual, ele conseguirá viver próximo de Deus. Quando ele chegar à sua perfeição individual, ele conseguirá viver respirando o ar do amor verdadeiro de Deus. Assim como o período de crescimento para a perfeição do homem é formação, crescimento, aperfeiçoamento, a sua vida também é composta de 3 estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento. O primeiro estágio da vida humana são os 9 meses que ele vive no útero. Toda a nutrição que ele recebe no útero materno é uma preparação para o próximo estágio da sua vida, que é a vida na terra, onde ele viverá cerca de 100 anos. E a qualidade de vida na terra que ele vai ter depende de como foi a preparação quando ele estava no útero da sua mãe. Só que a nossa vida na terra também é uma preparação para um terceiro estágio, que é o mundo espiritual, a nossa vida no mundo espiritual, que é eterno. Então, o ser humano vive 9 meses no útero, depois aproximadamente 100 anos na terra e depois pela eternidade no mundo espiritual.
E tudo que ele faz aqui na Terra é uma preparação para que ele possa levar uma vida de qualidade no mundo espiritual. Então, quando o ser humano se esforça para realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, quando ele se esforça para poder aperfeiçoar o seu caráter, o seu coração, o seu amor, esta é a melhor preparação para a sua vida na eternidade no mundo espiritual. Deste ponto de vista, quando nós falamos sobre levar uma vida boa, uma vida de qualidade na Terra, não significa apenas no sentido externo de bens materiais, alimentar-se bem, ter abrigo, saúde física, mas também significa levar uma vida de verdade, de bondade, uma vida que pratica o amor verdadeiro, uma vida saudável espiritualmente. Isto é a melhor preparação para a nossa vida eterna no mundo espiritual. Então nós estamos concluindo agora o princípio da criação, que é o primeiro capítulo deste novo conteúdo de verdade que foi mencionado na introdução geral. Nós estudamos sobre as características de Deus e quais foram as suas leis na criação. Nós entendemos sobre a finalidade da criação de Deus, que também nos mostrou a finalidade da nossa própria vida. Nós estudamos sobre a porção de responsabilidade humana que mostra que a perfeição do ser humano depende não apenas do poder da criação de Deus, mas também depende da resposta do ser humano. E também entendemos sobre a importância de preparar para a nossa vida no mundo espiritual, levando uma vida de bem aqui na Terra, uma vida de amor verdadeiro. Esta é a melhor preparação para o mundo espiritual. Então, para poder compreender todo este novo conteúdo que nós estamos apresentando do princípio divino, é muito importante manter a sua mente aberta, evitando estereótipos e preconceitos, mantendo uma postura de esperança e buscando boas realizações e experiência de vida. Desta forma, este novo conteúdo poderá fazer uma transformação positiva em nossas vidas e em nossos corações.